Fala galera do futebol goiano. E esse vídeo aqui hoje ele é realmente assim bem amplo. Eu faço muitos vídeos às vezes dos jogos, quando depois que eu cumprimento o pessoal do futebol goiano, quase sempre eu gosto de cumprimentar especialmente quem torce para o clube, de quem eu vou fazer, de quem é o tema da minha postagem. Mas hoje eu quero falar com o pessoal do futebol goiano de um modo geral, e também com quem vive em outro estado e comunga deste mesmo pensamento. Este já é um debate antigo e eu sempre participei dele e tenho orgulho de vê-lo crescer, que é a questão do bairrismo. Eu sou um militante dessa causa há alguns bons anos. Essa semana o apresentador, jornalista André Isaac, de quem eu gosto muito do trabalho do André, gosto do pioneirismo do André. Ele é um cara que tem de mim todo o respeito como profissional. Ele fez uma postagem no seu Facebook, né, que era na verdade a postagem de um vídeo que ele publicou em uma de suas redes sociais, inclusive o próprio YouTube, onde ele defende que o torcedor pode torcer para quem ele quiser. E ele está certo neste ponto. Né? Se a gente pegar puro, de maneira crua, o torcedor é livre para torcer para quem quiser. Ele pode torcer para o time aqui da cidade dele, para o time da cidade vizinha, para o time de outro estado, para o time de outro país. É um direito. Agora, vamos... E esse debate, né, eu já vi esse debate, acompanhei esse debate como ouvinte de rádio, eu sempre fui ouvinte de rádio e vi esse debate acontecer muito. Antigamente chegava até a ser engraçado, porque ia se debater isso aqui no rádio goiano e todo mundo tinha a mesma opinião, né? Todo mundo, vamos dizer assim, criticava aqueles que têm uma ideia bairrista, ou pelo menos um torcedor ou outro que enviava uma mensagem lá, quase sempre até satirizado por parte dos nossos debatedores. Mas as coisas foram mudando, hoje já tem gente que pensa de outra forma, que chegou até a crônica, inclusive eu, né? Então, agora já dá uns debates bons, né? E a rede social também, ela permite isso. Eu também vejo esses movimentos crescerem em outros estados, especialmente da região Nordeste. E é bom, confesso que é bom, né? Porque antigamente quem torcia para o time local aqui, né, ele era zombado por quem torcia de fora, né? Hoje não, hoje o torcedor daqui eu já vejo ele indo para cima, no bom sentido, eu vejo ele colocando o goianista, né, aquele que gosta dos times paulistas, os goianocas, aqueles que gostam dos cariocas, ou os mistos, né, que torcem para 2, 3, 4 times às vezes. O torcedor daqui já coloca ele contra a parede em muitos momentos, apresenta argumentos, e isso é bom. Isso é uma evolução da causa e uma evolução natural, porque isso não acontece da noite para o dia, né? Nós temos um estado que tem uma cultura ainda muito provinciana, né? Nós goianos temos uma dificuldade enorme de, de acreditar em nós mesmos, né? Nós ainda olhamos, não todos evidentemente, mas a gente vê os goianos olhando para os cariocas como uma coisa fascinante. Nossa, ele é do Rio de Janeiro, olha que coisa maravilhosa, né? Fulano é paulista, como assim se isso fosse uma coisa de outro mundo? E não é, né? Eles são gente como a gente, apenas não tem esse vislumbre por nós que nós temos por eles. E não tem o vislumbre por nossas coisas como nós temos por eles, né? Nós olhamos para eles muitas das vezes quase como entidades superiores. A gente vê isso também em muitas outras áreas, não é apenas na questão do futebol. O goiano, em termos de bairrismo, em termos de valorização das suas coisas, ele precisa evoluir muito. Assim como o nordestino vem evoluindo, o nordestino ele próprio, por muitas décadas,
ele ficava, vamos dizer assim, sem aquela coragem, sabe, de se assumir como um povo igual a qualquer outro, um povo forte, um povo que tem a sua cultura forte, um povo que tem muito do que se orgulhar. E nós goianos também temos, né? Nós temos ainda um atraso cultural, um atraso de mentalidade muito grande, mas nós temos muito do que nos orgulhar, nós temos uma terra que nos propicia muita coisa boa. E somos capazes de produzir muita coisa boa. Nós não precisamos desse complexo de vira-latas, né, que muitos defendem, que muitos acham que nós devemos ter. Mas vamos especificar aqui na questão do bairrismo. Como eu disse, eu acho que é um direito de cada um torcer para quem ele quiser, mas acho que o goiano precisa evoluir como gente e passar a valorizar mais as nossas coisas. Sabe? Porque, vamos pegar aqui um exemplo comum. Vai ter um jogo lá, Bom Jesus e Panamá, lá no sul do estado de Goiás. É natural que quem é de Bom Jesus torça pela equipe de Bom Jesus e quem é de Panamá torça pela equipe de Panamá. Porque é pela proximidade, né? Nós temos o natural do ser humano é a proximidade, é você ter uma afeição maior por aquilo que é mais próximo a você. Isso também pode acontecer e deveria acontecer no futebol, só que existe um processo de formação de torcedores, né? Este processo no início feito pelo rádio, o rádio carioca, o rádio paulista entrava no Brasil afora, né, e vendia para o Brasil afora este sonho, né? E aí você pega ali na década de 60, tem aquele tanto de torcedor do Santos, do Botafogo, né? Depois vem Flamengo, Corinthians, outras equipes vão conquistando também torcedores, quase todas elas encantados pelo rádio carioca, pelo rádio paulista. Quando vem a TV, esse processo continua também. A TV já vem num outro ponto, que a TV vem, entre aspas, né, embalada como uma TV nacional. E nós não temos TV nacional no Brasil. Eu, pelo menos, não conheço nenhum programa nacional de esporte no Brasil. Nós temos programas cariocas e paulistas, ou mistos, né, de cariocas e paulistas, que são vendidos para o Brasil todo como programas nacionais. Mas não são programas nacionais. Os programas passam um mês sem falar do Bahia, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Os programas passam 15 dias sem falar do Atlético Paranaense. Enquanto isso, esses mesmos programas ditos nacionais, eles falam 15 minutos do Corinthians, 15 minutos do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, todo dia, né? Então não existe programa nacional. Isso é uma ilusão que alguns acreditam, né? A imprensa nacional não tem imprensa nacional, gente. Tem imprensa do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia, do Acre. As imprensas são regionais e elas falam de suas regiões, mesmo nos programas que são transmitidos para o Brasil todo. Porque tem uma diferença muito grande entre a abrangência do sinal da TV ou do rádio e o seu conteúdo. O conteúdo é regional, a abrangência, esta sim, é nacional. Então, voltando à questão do bairrismo, eu defendo que o torcedor goiano tem um time daqui. Aí sempre vem aquele piadista, né? Inclusive na imprensa tem muitos deles. Ah, então o torcedor do Vila tem que torcer pro Goiás, o torcedor do Goiás tem que torcer pro Vila ou pro Atlético e vice-versa. Não, meu querido, não é disso que nós estamos falando, não. Né? Isso é um argumento pobre, paupérrimo, eu diria. O que eu defendo é que o torcedor daqui torça para algum time daqui. Se o cara é torcedor do Vila, é claro que ele vai torcer contra o Goiás. Ó. Isso é uma coisa óbvia, você faz parte da rivalidade, como o torcedor do Atlético Mineiro, que é bairrista, torce para o time lá de Minas, ele torce contra o Cruzeiro, o torcedor do Inter torce contra o Grêmio, mas ele torce para um time lá do estado dele.
né? E não fica aí babando ovo para times do Rio de Janeiro ou para times de São Paulo. Agora, isso precisa ser construído de uma maneira consciente, não é com radicalismo, não é batendo em torcedor. Ah, o cara tá lá com a camisa de São Paulo, eu vou bater nele e vai trocar de time. Não é, gente, isso é conscientização. Isso aí é uma evolução do nosso povo, né? A gente ter um pouco mais de autoestima, a gente ter um pouco mais de orgulho próprio das nossas coisas. Ah, mas o time de lá já ganhou não sei quantos campeonatos brasileiros, o time de lá já está sempre nas finais. Talvez ele esteja sempre assim, justamente por torcedores como estes que usam esses argumentos, né? Gostam de histórias prontas. Olha que beleza, a construção já está pronta, a casa já está pronta, vamos morar lá. E eu já valorizo mais aqueles que têm coragem para construir, né? Vamos pegar aqui o nosso Atlético Goianiense. Parabéns a quem teve coragem de construir o Atlético na primeira vez e para quem teve coragem de reconstruir o Atlético. Era muito fácil abraçar o Flamengo. Tá aí, pega uma montanha de dinheiro, né? Tem torcedor em tudo quanto é canto deste Brasil. Então, a historinha pronta ela é muito interessante. Então, o torcedor que valoriza as coisas daqui, o torcedor que torce pelo time daqui, ele sempre vai ter meu apoio. É um direito, como eu disse, cada um torce para quem quiser. Tem gente que não gosta de futebol, tem gente que torce pro jogador. Ah, eu gosto do Neymar, gosto do Messi, né? E tem gente que torce para times de fora. Agora, quem torce para time de fora tem que se assumir, e isso é algo natural, que foi a TV que escolheu o time dele. Né? Entre aspas, você pode escolher o que você quiser. Mas quase sempre são pessoas que são influenciáveis de uma maneira mais fácil, né? A TV consegue influenciar muita gente, e estes torcedores que não têm um engajamento cultural maior, esses torcedores que não têm um bairrismo maior, uma identidade maior com seu estado, com as suas coisas, eles são mais facilmente levados a escolher quem os grandes veículos de comunicação aponta para eles, né? Dá-lhe 3 opções, 4. Por exemplo, se o torcedor no Brasil ele quer ser um torcedor diferente, eu quero ser um torcedor diferente. Qual é o time que a televisão fala todos os dias que ele é o torcedor diferente? É o Corinthians. Se você quer ser um torcedor diferente no Brasil, você tem que torcer para o Corinthians, porque a televisão fala para você todo dia que esse é o torcedor diferente. Não, mas eu quero ser o popularidade, o populismo, eu quero ser o da maior. Você vai torcer para quem? Você vai torcer para o Flamengo. E assim vice-versa, né? Aí você tem ali aqueles clubes que surgem como alternativas a esses dois, um Palmeiras, um Vasco da Gama, né, um rival ali do Flamengo, São Paulo, que teve uma organização muito grande na década passada, aí algum um pouco mais revolucionário torce para um time do Rio Grande do Sul, para um time de Minas Gerais, mas o gesto, né, o ato, ele é igualmente pobre, seja para qualquer um destes que você quiser torcer. Então, ao torcedor goiano aqui, todo o meu apoio. Eu sou um militante dessa causa e mantenho ela. Vou trabalhar enquanto eu estiver na imprensa, não sei por quanto tempo estarei, mas para que a gente valorize mais as coisas do nosso estado. A imprensa, né, que é sempre apontada. A imprensa goiana, ela tem uma parcela de culpa grande neste processo, né? Porque a imprensa goiana, você pergunta lá, eu sou São Paulo, eu sou Flamengo, eu sou Vasco. Alguns morrem pelos times daqui. Morrem. Você vai assistir os jogos assim, ó, dá dó de ver o quanto sofrem. Mas a hora que abre o microfone, você torce pra quem? Eu torço pro fulano de tal. É sempre pro time lá de fora. Nunca é para a equipe daqui. Mesmo os que torcem para as equipes daqui, né? Então, e outra, sempre, isso eu via por décadas acontecer, sempre que o torcedor aqui do estado cobrava dos nossos cronistas, ou pelo menos da maioria deles, que tivessem uma postura bairrista, eles partiam para o ataque contra esses torcedores. A imprensa goiana
de uma maneira quase que genérica, ela utiliza o futebol goiano apenas para faturar. Ela não tem um engajamento verdadeiro com ele. Ela não deseja de coração, vamos dizer assim, o crescimento. Você sabe por quê? Porque o cara quer o de lá. Ele não está nem aí se o Vila está caindo para a Série C. Ele quer que o Flamengo seja campeão da Libertadores. Ele não se importa se o Goiás vai ou não vai chegar na Copa Libertadores. O que vale para ele é o Corinthians estar lá. Para ele, tanto faz se o Atlético cair ou subir. O que ele quer mesmo é que o São Paulo supere essa má fase. Então, abre-se o microfone, faz aquele discurso quase sempre enganoso do futebol goiano, de valorização, mas é um discurso vazio, é um discurso sem prática. Então, a imprensa também precisa se rever neste conceito, porque a imprensa goiana também, no quesito valorização, no quesito autoestima, ela é tão pequena quanto os torcedores que torcem lá para fora. Porque, especialmente quando você vê alguns cronistas aqui falando da imprensa paulista, falando da imprensa colorada, sai lágrimas nos olhos, né? Dá vontade de chorar. Você vê o encanto que eles olham para esses caras. Lá tem profissionais bons? Claro que tem. Lá tem, na Bahia tem, no interior do Paraná tem bons cronistas, em Santa Catarina tem bons cronistas, no Maranhão tem cronistas que falam o português mais correto do Brasil, mas eles não são igualmente vangloriados aqui pelos nossos. Então, a nossa imprensa também precisa evoluir muito nesse quesito do bairrismo, nesse quesito de valorizar as nossas coisas. O futebol goiano não pode ser apenas um meio para faturar. A relação da nossa imprensa, eu não estou pedindo aqui uma imprensa marrom, eu não estou pedindo aqui, até porque eu detesto a imprensa marrom. Se tem uma coisa que eu tenho antipatia é pela imprensa marrom. Mas eu gostaria de ver uma imprensa mais engajada verdadeiramente, e não apenas de discurso, com o crescimento do nosso futebol. Eu queria ver Goiânia dividida entre os clubes de Goiânia. Eu queria ver o interior do estado forte, com o povo de Itumbiara torcendo para Itumbiara, o povo de Goiatuba torcendo para Goiatuba, o povo de Anápolis dividido lá entre Anápolis e Anapolina, porque eu não gosto do Grêmio Anápolis. Para mim é um time que não tem sentido nenhum de existir, um time que não almeja conquistar nada, um time que para o esporte, de um modo geral, não representa nada. Mas Anápolis e Anapolina são equipes tradicionais, então seria muito bom ver os anapolinos gostando das coisas de Anápolis, até para fortalecer, inclusive a imprensa de Anápolis também, que neste quesito é tão pequena quanto a de Goiânia. Você abre a imprensa de Anápolis, o povo lá é Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo. Quando abre o microfone, tentam se passar por Anapolina e Anápolis. Então, basicamente assim é isso. Eu sei que o debate é amplo, a minha opinião não vai agradar a todos, evidentemente, mas quem dá opinião está sujeito a isso, né? Está sujeito a agradar e a desagradar, mas este é um posicionamento que eu tenho muito claro, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação entre torcer para o time local e torcer para o time de fora. Você torcer para o time local, vamos pegar aqui no caso de um homem, é a mesma coisa de você ter relação com alguém próximo, né? Uma mulher próxima de você. Ela pode não ser aquela lindíssima capa de revista, né? Uma mulher bonita, mas você pode abraçar, você pode sentir o cheiro, você pode ter o toque dela. Esse é o cara que convive com as coisas do Estado. Já tem aquele outro que gosta das revistas, né? Ali vê um Photoshop, não se importa, aí vê lá as Paolas Oliveira da vida, nossa, mas que lindez, é perfeita, tudo, mas nunca vai ter a relação que a gente que namora essas que estão próximas da gente, ou casamos com essas que estão próximas da gente, teremos. Que a relação deles sempre será uma relação distante.
Lógico que ele vai olhar para ela com encanto, vai olhar para ela com desejo, vai olhar para ela como algo inalcançável, mas vai ser sempre essa relação, a distante, pela televisão, pela revista, uma vez no ano ou outra, ver aqui, beleza? E eu sou muito fã do torcedor, especialmente do torcedor aquele que sabe que no estádio o gol não tem replay. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês. Saudações goianas ao povo de Goiás. E, aliás, saudações também aos cearenses, saudações aos baianos, aos pernambucanos, aos paraibanos, aos sergipanos, a todos vocês aí do Nordeste, do Sul do país e de outras regiões que têm coragem de se assumirem bairristas, que contrariam a imprensa de seu estado, que contraria a imprensa, entre aspas, nacional, porque eles ficam irritadíssimos, né, quando vê qualquer tipo de manifestação bairrista. Mas contrariá-los precisa ser sempre um orgulho para a gente. Um abraço para todos vocês e até a próxima.